Fala galera, professor Juliano aí na área com vocês e a gente vai continuar falando aí nossas duas últimas aulas, na verdade, sobre esse assunto. Não fica triste, reassiste as aulas de novo se você não entendeu tudo, aproveita a ferramenta que você tem à tua disposição. Não está entendendo, não está lembrando o que é uma coisa que eu estou dizendo, volta na outra aula que a gente já viu e vai revendo todo esse processo, tá? Galera, nossa aula de hoje, aula 7 de Grécia, né? A gente vai falar sobre um assunto que é extremamente interessante, extremamente legal pra caramba, na verdade. São os mitos gregos, características da religião grega e os deuses gregos. Só que aqui eu já vou deixar um aviso. Não tem como a gente ver os mitos gregos, todos eles. A gente não vai ver basicamente nenhum, tá? Porque senão a gente fica muito tempo no mito. Os mitos, vocês sabem, os mitos gregos eles são amplos, né? Demoram para a gente conseguir entender um mito inteiro. Então imagina, não vou falar sobre todos. Isso daqui o teu professor na sua aula ele te explica algumas coisas. Você também pode pesquisar alguns outros elementos sobre a mitologia grega, tá? Sobre os mitos gregos. A gente vai ver as características da religião grega, isso aqui é interessante, isso aqui é importante. A gente vai completar uma tabelinha que está no teu material didático também, tá? Na página 169, tá? Depois eu te aviso. E a gente vai falar um pouco sobre as características desses deuses gregos, tá? Já adiantando, o Kratos não existe aqui na mitologia grega, tá? O Kratos é uma criação feita para o jogo mesmo, beleza? Vamos lá. O que é um mito? A gente começa assim, ó, perguntando, o que é um mito? Isso as escolas trabalham nas aulas de filosofia, se você tem filosofia, ou na aula, às vezes, de ensino religioso, ou em alguns colégios existe uma disciplina chamada formação humana, que vão trabalhar os mitos, né? O que são mitos, galera? Existem mitos em basicamente todas as culturas que a gente tem desse período da antiguidade. A gente tem mitos também aqui no Brasil dos povos indígenas, por exemplo, né? E os mitos, olha só, galera, são narrativas que buscam explicar a origem do universo, da natureza e dos deuses. Então o mito vai tentar explicar a realidade de uma maneira alegórica. Pensa que a gente está falando aqui de 4.000 anos atrás. Pensa nisso. Como que a gente explica as coisas hoje em dia? Por meio da ciência. Uma coisa é assim, porque um cientista foi lá, explicou e nos mostrou que aquilo é assim. Claro, a gente passa por um período de negacionismo da ciência, que é um imenso problema, né? A gente passa pelas pessoas hoje em dia querendo dizer que a Terra é plana. Se teu amigo fala que a Terra é plana, bicho, deixa ele de lado, não dá ideia. Quanto mais você fala, mais ele vai querer encher o saco, tá? Então não dá ideia para terraplanista, não. E imagina, hoje em dia, as pessoas acreditam em Terra plana, para achar que as coisas funcionam dessa maneira. Então, mesmo tendo a ciência extremamente desenvolvida, que a gente tem no século XXI, as pessoas acreditam em superstições dessa maneira, imagina nessa época, 4.000 anos atrás, basicamente, né? Pensa nisso. Os mitos, as pessoas sempre se questionaram sobre o que você se questiona hoje. O que é a vida, o que é a morte, de onde eu vim, para onde eu vou. Tudo isso é questionado, todo mundo se questiona sobre isso. Se você nunca se questionou sobre essas coisas, em algum momento da tua vida você vai se questionar e pode acontecer de você ter uma crise existencial e se recuperar disso também. Todo mundo se pergunta sobre o que é a vida, sobre o que é a morte, o que tem depois, o que veio antes. E hoje em dia a gente tem as questões científicas para nos ajudar. Claro, você pode se pegar a religião para entender e para explicar essas coisas, né? E aqui no mundo grego, eles não tinham essa religião que a gente tem hoje, né? E não tinham também o conhecimento científico, mas eles tinham sim uma maneira de explicar as coisas, tá? E aí, a maneira de eles explicarem essas coisas são essas narrativas criadas que a gente chama, então, de mitos, né? Mitos que vão explicar a origem da Terra, como que surgiram os deuses. Nós temos mitos também no Brasil, as populações indígenas que viviam aqui tinham a sua mitologia, os povos do continente africano têm a sua mitologia. Então o mito ele é uma forma de explicar a realidade com as ferramentas que as pessoas tinham disponíveis naquela época, tá? Então, alguns mitos que nós tínhamos, que os gregos tinham, perdão. O mito do Minotauro, que era... O Minotauro é a figura aqui de um homem que tem um corpo
com um formato de boi lá e tal, e vivia em um labirinto, né? E aí esse labirinto do Minotauro, que era construído na ilha de Knossos, lá naquele comecinho do período pré-homérico, a gente coloca isso ainda relacionado, né? E aí o palácio de Knossos ainda existe lá na Grécia, né? E aí você tem a lenda do Minotauro que vivia lá e que ninguém conseguia vencer o Minotauro e também ninguém conseguia sair do labirinto do Minotauro. E aí tem toda uma lenda ao redor de tudo isso que eu não vou explicar, porque não dá tempo. A Guerra de Troia. Professor, mas você explicou a Guerra de Troia. Pois é, mas é por causa que esse era um evento histórico, né? Só que essa parte da Guerra de Troia que a gente tem aqui é a parte mítica. É aquela parte do cavalo, é a parte explicada pelo poeta Homero, tá? As coisas, como ele explicou, são relacionadas à mitologia grega desse período, né? O rei Midas, quem que era o rei Midas? Já viram falar de Midas? Midas é até o nome de um estúdio de música hoje em dia lá do Rick Bonadio. Por quê? O rei Midas, ele é um cara que ele queria enriquecer muito, né? E ele pede para os deuses alguma coisa lá, e ele queria, o que os deuses, até que os deuses conseguem, tanto encher o saco dos deuses, os deuses cederam um poder para ele. O que eles vão ceder para Deus? O que Deus vai ceder para eles, perdão? Ele queria muito dinheiro, ele queria ouro, então ele cede para o Deus, para o rei Midas, tudo o que ele tocasse viraria ouro, né? Até próprios alimentos que ele toca vira ouro, ele toca na filha dele, a filha dele vira de ouro, e aí ele percebe que riqueza não é tudo na vida, né? Ouro não é tudo. A caixa de Pandora, que saiu todos lá os demônios e ficou apenas a esperança, que é o que faz o ser humano ser tão romântico como a gente é hoje em dia, né? Os 12 trabalhos de Hércules também fazem parte dessa mitologia aqui. O que é isso, galera? O Hércules, já aproveitando, ele é um semideus, né? E aí, para tentar provar a sua existência ali, o Hércules vai realizar os seus 12 trabalhos extremamente complicados e difíceis. O cara vai ter que desviar curso de rio, por exemplo, e ele consegue, né? Essas aqui são as características mitológicas que nós temos da Grécia, ok? E da religião? Isso aqui é o que mais cai. Você pode ter isso aqui em prova. Fácil, 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 fácil. Eu coloco isso aqui nas minhas provas no colégio que eu dou aula. Você precisa saber quais as características da religião grega, tá? Primeiro ponto. E o professor Animal aqui colocou todos número 1. Era para ser 1, 2 e 3, tá? Mas ficou 1, 1, 1. Mas saiba, é 1, 2 e 3. Número 1, politeísmo. Ó, de novo, a gente sempre quebra a palavrinha e depois aprende. Poli vem de vários, muitos. Teísmo vem de telos, theos, Deus. Portanto, poli, vários deus, não fala vários deus que a professora de português fica braba, vários deuses, né? Então, os gregos, na sua religião, eles possuíam vários e vários deuses, né? Hoje em dia, a maior parte do mundo vive em uma religião que a gente chama de monoteísta, né? As principais religiões do mundo são o islamismo e o cristianismo, as duas maiores, né? Aqui não, aqui eles acreditavam em vários deuses, tá? E um detalhe importante pra caramba, tá aqui, ó. O antropomorfismo. O que significa isso? Professor, você não terminou de explicar aqui, eu sei, mas eu tenho que relacionar as duas. De novo, você quebra. Morfismo vem de forma. Antropo vem de humano. Então, os deuses, que eram vários deuses, eles tinham uma mistura. No seu corpo, não apenas no corpo, eu já falo mais sobre isso, os deuses possuíam forma e comportamentos humanos. Então você tem a figura de um deus, o cara é com uma semelhança de um ser humano. Só que não é apenas o aspecto humano do corpo, mas é também, ou melhor, mas são também os seus comportamentos. Então os deuses amam, os deuses odeiam, os deuses traem, tá? Os deuses fazem o mal. Pega o Deus do mundo judaico-cristão que a gente vive. Quando você pensa em Deus, Deus é uma pessoa, ou Jesus, por exemplo, uma pessoa correta, que só faz o bem, que serve de exemplo. Os deuses gregos não eram nem um pouco assim. Eles eram deuses que odiavam, eles eram deuses que tinham inveja, que se apaixonavam loucamente por seres humanos, inclusive. Aí que nós temos o surgimento dos semideuses, né? O semideus é um filho de um deus com um humano. Por exemplo, o próprio Hércules. Cadê o Hércules? Aqui. Tá? Só um exemplo para você ter. Então, os deuses gregos, eles eram vários deuses que existiam. A gente vai ver alguns deles daqui a pouco na nossa atividade. E esses deuses possuíam forma e comportamento humanos, tá? Outro detalhe, os gregos, faziam inúmeros festivais religiosos para esses tipos de deuses.
Um bem conhecido, que a gente tem até hoje, mas não é com o mesmo objetivo, são os Jogos Olímpicos, tá? Os Jogos Olímpicos eles eram realizados de 4 em 4 anos em homenagem a Zeus. Zeus era o principal deus que vivia lá no Olimpo. E esses vários deuses, galera, eles possuíam também as suas atribuições. Cada deus era responsável por alguma coisa. Além de, então, eles acreditarem em vários deuses, esses deuses eles eram mistura ali de corpo, o corpo deles era de humano, mas o comportamento também, e cada deus tinha uma atribuição. Agora faz um favor para mim e pega lá no teu livro, a página 169, tá? Observa aqui, ó. Aqui o professor colocou para vocês alguns deuses, tá? Que viviam no Olimpo. Lá na página 169 você tem ali a sua religião, ali o subtítulo, né? E aqui tem alguns deuses, dá uma olhada. Zeus, Hera, Ares, Poseidon, Artemis, Apolo, Atena, Afrodite, Hefestos, Heracles ou Hércules, Hermes e Hestia, tá? Nós temos esses deuses que são chamados deuses do Olimpo. E na tua página 169 a gente vai completar ali, tá? Vamos lá, ó. Você tem uma tabelinha com o nome do deus e alguns espaços para você completar, que não está aqui no nosso multimídia, mas você pode prestar atenção aqui e entender o que eu estou falando para vocês, ok? Olha lá, nome do deus ou da deusa, Zeus. Sua atribuição, coloca lá, Deus mais importante do Olimpo. Para que eu não fique repetindo várias vezes, pausa e completa aí no teu quadro. Então, o Zeus, qual era a função dele? Ele era relacionado aos sacerdotes atletas olímpicos. Depois, Hera, que está aqui. A Hera vocês não precisam completar, mas vamos dizer ali o que ela fazia. Protetora dos casamentos e das mulheres. Apolo, deus do sol e protetor das artes. Depois nós temos embaixo um espaço em branco, né? Mas ali tem a sua atribuição, que é o deus da guerra. Quem é o deus da guerra? Ares, tá? Então completa ali Ares. Grupo ligado, guerreiros. Completa aí também. Vamos lá rapidinho. Depois na outra página, Hefesto, que é o ferreiro dos deuses. Depois Hermes. Qual que é a atribuição aí? Você tem que completar. Mensageiro do Olimpo, tá? Na parte de baixo tem lá um espaço em branco, Poseidon, o Possuidão aqui, ó. O que o Poseidon aqui ele era atribuído a quê? Ele é o deus dos mares. Professor, mas eu já ouvi falar que o Netuno é o deus dos mares. Pois é, os romanos, depois, eles vão pegar essa mitologia grega que a gente tem aqui e vão mudar o nome dos deuses do grego para o latim. Por isso você tem essa semelhança. Na verdade, Poseidon e Netuno são os mesmos, só muda a língua que tem o nome, ok? Então, Poseidon, deus dos mares. Depois, Atena, deusa da sabedoria. Afrodite, deusa do amor. Deméter, aí completa para mim, deusa da agricultura. Embaixo, está um espaço em branco, você preenche Artemis, deusa da caça. E por fim, Dionísio, deus do vinho. Olha só, eles têm um deus do vinho. Isso é para você perceber que os deuses deles faziam coisas boas e coisas ruins. Se você tem um deus do vinho, também é considerado o deus da loucura, né? O Dionísio, ok? E aqui para você perceber essas várias e várias divindades que nós tínhamos nesse período da Grécia, aqueles ali são os principais. Dá uma olhada aqui. Eu sei que fica difícil para você entender a quantidade de coisa. Nós vamos focar no Zeus. Zeus, olha só, esse heredograma que a gente tem aqui é o vínculo do Zeus com a Hera, né? Então ele é casado com Hera. Quantos filhos eles possuíam? Esses aqui são os filhos. Só que você tem que perceber que Hera, ela é ao mesmo tempo esposa de Zeus e ela é também irmã de Zeus. É estranho pra caramba isso, né? Isso aí é incesto, é relação entre membros de uma mesma família. Hoje em dia isso não é nem permitido, né? Além de imoral. Aqui você tem Zeus, olha a quantidade de setas que saem de Zeus. Cada uma dessas setas que vai saindo do Zeus é um relacionamento amoroso que Zeus vai ter. É para você perceber, o Zeus, que era o deus máximo do Olimpo, o exemplo a ser seguido dos gregos, cometia vários e vários erros também, né? Tinha lá suas traições amorosas. É para você perceber também o seguinte, é maneira do ser humano justificar a sua ação. Ele fala, não, eu traí, mas pô, se até Zeus traiu... Se Zeus também já traiu alguém, por que eu também não posso cometer esse tipo de pecado?
né? De erro, melhor. Beleza, galera? E então, atividades de casa de vocês, página 170. Completem aquela atividade da página 169 também, que eu já passei para vocês. E as atividades da plataforma também já estão disponíveis para vocês realizarem, ok? Então, um forte abraço do professor Juliano para vocês. Tudo de bom, bons estudos e até o nosso próximo vídeo, que é o nosso último vídeo de Grécia Antiga. Até mais!